Olá a todos! O estudo intitulado Treinamento Cognitivo Motor na Realidade Virtual Imersiva melhora habilidades visoespaciais em pessoas idosas ativas. Faz parte de um projeto multidisciplinar de doutorado em neurociências da UFMG e foi conduzido pela doutora Joana Andrade Ramalho Pinto, juntamente com uma equipe de colaboradores, sob a orientação do professor doutor Guilherme Menezes Lage. O processo de envelhecimento é contínuo e envolve mudanças multifatoriais, provocando alterações neurobiológicas estruturais, químicas e funcionais, que se associam ao declínio das funções sensoriais, cognitivas e motoras. Esse declínio afeta, entre outras, as habilidades visoespaciais, que são essenciais para atividades do dia a dia, pois permitem perceber, analisar e interpretar relações espaciais entre o objeto ou entre si mesmos e o ambiente. Essas habilidades são importantes para a orientação e navegação em ambientes mais complexos. Esse impacto compromete a realização das atividades funcionais diárias, influenciando a segurança, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas idosas. Podemos pensar que a desaceleração desse processo leva a um envelhecimento ativo. Uma maneira de reduzir as perdas e o declínio central é através de estímulos cognitivos e motores. A integração entre essas funções é uma via de mão dupla, ou seja, qualquer alteração em um desses domínios impacta diretamente o outro. Para que essa interação ocorra de forma positiva, é essencial que várias funções cognitivas, principalmente as relacionadas ao córtex pré-frontal, operem com qualidade. Entre elas estão as habilidades atencionais, memória de trabalho e habilidades visoespaciais. Manter e aprimorar essas habilidades permite que as pessoas idosas realizem suas atividades diárias com qualidade e tenham autonomia para navegar e interagir de maneira eficiente em ambientes complexos. A literatura traz evidências dos benefícios do treinamento na manutenção de habilidades em pessoas idosas. Um exemplo é o exercício físico, que fortalece o sistema cardiorrespiratório, aumenta a massa muscular e facilita a plasticidade neural. Existem intervenções tradicionais, como o uso de lápis e papel, jogos de tabuleiro, treinamentos computadorizados. No entanto, ainda não há consenso sobre a generalização dessas atividades treinadas para outros contextos, ou sobre a transferência para as funções que não foram diretamente treinadas. Isso acontece porque essas atividades costumam ser muito específicas e pouco relacionadas com os desafios que as pessoas idosas enfrentam no dia a dia. Um caminho interessante para abordar essa questão é por meio da realidade virtual imersiva. Este é um instrumento que já vem sendo aplicado na área da saúde para treinamento cirúrgico, reabilitação e avaliação neuropsicológica. O uso da realidade virtual imersiva, baseada em atividades instrumentais da vida diária, pode, potencialmente, prevenir o declínio cognitivo e motor de pessoas idosas ativas, por permitir uma integração mais naturalista, onde o cérebro ajusta sua representação sensório-motora e espacial ao ambiente virtual, sendo capaz de reproduzir ambientes complexos do cotidiano que dificilmente são experimentados em ambientes clínicos e laboratoriais. Aqui é possível ver o cenário virtual da plataforma System Lisbon Battery. A tarefa no supermercado consiste em comprar produtos específicos. Na visão em primeira pessoa, o usuário faz buscas visuais pelas prateleiras para identificar o produto solicitado. Este é o ambiente enriquecido, propício para treinamento cognitivo e motor. Os estudos que envolvem a realidade virtual imersiva com pessoas idosas ativas ainda são escassos e poucos conclusivos. Neste sentido, é preciso avançar quanto ao uso de protocolos que garantam a aplicabilidade e efetividade dos treinamentos na realidade virtual imersiva, compreender os aspectos neurobiológicos envolvidos nesses treinamentos em pessoas idosas, identificar os tipos de funções mais adequadas a serem treinadas nesses ambientes imersivos e para pessoas idosas ativas,
Esses pontos são fundamentais para o entendimento da aplicação deste instrumento em pesquisa. Então, nosso objetivo é investigar o efeito do treinamento cognitivo-motor por meio da realidade virtual imersiva para pessoas idosas ativas, avaliando parâmetros comportamentais e eletrofisiológicos. Essa foi uma amostra por conveniência recrutada através do Programa de Envelhecimento Ativo na Escola de Educação Física da UFMG. Para a caracterização da amostra, tivemos a participação de 37 voluntários. A amostra final contou com 27 voluntários contrabalanceados em dois grupos: o grupo de treinamento, com 15 participantes, e o grupo controle, com 12 participantes. Os grupos foram avaliados e comparados na pré e pós-intervenção, quanto aos parâmetros cognitivos motores e de esforço cognitivo através do eletroencefalograma. A intervenção foi realizada ao longo de 5 semanas, durante as quais cada indivíduo do grupo de treinamento realizou 10 sessões de 30 minutos, 2 vezes por semana, na plataforma de atividades instrumentais da vida diária System Lisbon Battery, presencialmente. Enquanto o grupo controle assistiu 10 vídeos via WhatsApp com temáticas diversas sobre envelhecimento ativo durante o mesmo período e com a mesma frequência do GT. Para avaliar os parâmetros cognitivos, utilizamos um teste virtual análogo ao labirinto de Morris. O labirinto aquático de Morris é um paradigma padrão de comportamento usado para investigar a aprendizagem e a memória espacial em roedores. Neste caso, o labirinto virtual foi desenvolvido e adaptado para pessoas idosas, usando o cenário de uma praça pela equipe do laboratório VerLab na Ciência da Computação da UFMG. O labirinto de Morris virtual possui 3 fases principais. Fase de aquisição, usada para a formação do mapa mental do ambiente, é composta por 2 blocos com 4 tentativas em cada bloco. O objetivo é encontrar uma esfera laranja posicionada em um buraco fixo no gramado da praça, usando 4 dicas externas e partindo de 4 pontos aleatórios ao redor da praça. Fase de transferência, composta por uma única tentativa para localizar o mesmo buraco, mas agora com apenas 2 dicas fora da praça. Fase de controle. O participante deve alcançar o mais rápido possível uma fonte fixa, partindo de 4 pontos aleatórios ao redor da praça. Além disso, aplicamos testes do bloco de Corse para avaliar a memória de trabalho visoespacial. Neste teste, o participante precisa repetir a sequência de blocos na mesma ordem, apresentada pelo examinador, e em seguida realizar a sequência inversa da mesma forma. Para os parâmetros motores, utilizamos o Groovert Pegboard Test, que avalia a destreza manual. Neste teste, os participantes precisam encaixar pinos no buraco com uma mão determinada, o mais rápido possível, seguindo uma ordem específica, e retirar os pinos com a mesma mão. O teste é realizado em 4 condições: colocar e retirar os pinos com a mão dominante e com a mão não dominante. Para parâmetros eletrofisiológicos, usamos o EEG B-Alert X10, da Advanced Brain Monitoring, em todas as tarefas da pré e pós-intervenção, para avaliar o esforço cognitivo. O esforço cognitivo medido pelo índice de engajamento, que são os recursos perceptivos envolvidos no escaneamento visual, e pelo índice de workload, que é a carga cognitiva envolvida na memória de trabalho. Para visualizar e interagir no ambiente virtual imersivo, utilizamos os óculos MetaQuest 2 e os controles manuais. Para o treinamento cognitivo e motor na realidade virtual imersiva, usamos o sistema conhecido como System Lisbon Battery, que possui um conjunto de tarefas voltadas para atividades instrumentais da vida diária, e foi desenvolvido pela equipe do ReiLab, na Universidade Lusófona, em Lisboa. O ambiente imersivo é uma cidade virtual composta por diversos edifícios, espaços comerciais e um apartamento modelado. O sistema oferece tarefa com diferentes níveis de dificuldades, que estimulam tanto a capacidade cognitiva quanto as habilidades motoras. A avaliação de aprendizagem e memória espacial foi realizada utilizando o labirinto de Morris virtual. Para a análise dos dados, foram conduzidas a novas two-way com medidas repetidas no segundo fator, considerando pré e pós-intervenção, nas fases de aquisição e controle. Na pós-intervenção, em ambos os casos, o teste post-hoc revelou que os grupos de treinamento teve menor tempo de movimento em comparação ao grupo controle. Na fase de transferência, na pós-intervenção, o teste de Mann-Whitney para amostras independentes indicou que o grupo de treinamento também apresentou um menor tempo de movimento, comparado ao grupo controle.
Não foram encontradas diferenças nos índices de engajamento e workload no labirinto de Morris virtual, indicando maior eficiência neural do grupo de treinamento, isto é, mesmo esforço cognitivo e melhor desempenho. Para avaliar a memória de trabalho visoespacial, utilizamos o teste dos blocos de Corse. Na análise dos dados, realizamos uma nova two-way com medidas repetidas no segundo fator, pré e pós-intervenção. Nos resultados para o número de acertos, tanto na sequência direta quanto na inversa, não houve diferença significativa entre os grupos. No span da sequência direta, foi encontrada uma diferença significativa para o fator grupo, indicando que o grupo de treinamento apresentou o span maior que o grupo controle. Já na sequência inversa, novamente não houve diferença entre os grupos. No score total, o teste inferencial indicou uma diferença significativa na sequência direta. Após a intervenção, mostrou que o grupo de treinamento teve um desempenho superior ao grupo controle. Na sequência inversa, não houve diferença significativa entre os grupos. Por fim, vale ressaltar que não foram encontradas diferenças nos índices de engajamento e workload, indicando maior eficiência neural do grupo de treinamento, isto é, mesmo esforço cognitivo e melhor desempenho. Para avaliar a destreza manual, realizamos uma nova two-way com medidas repetidas no segundo fator, considerando pré e pós-intervenção. Os resultados não indicaram diferenças significativas para a destreza manual nem para o esforço cognitivo entre os grupos. Em conjunto, os achados obtidos sugerem que o treinamento cognitivo-motor na realidade virtual imersiva pode aprimorar as habilidades visoespaciais, como a memória de trabalho visoespacial e orientação e navegação espacial. Ao expor pessoas idosas ativas em um ambiente virtual enriquecido, construído para atividades instrumentais da vida diária, o treinamento não mostrou uma melhoria direta nas funções motoras finas de pessoas idosas ativas. No entanto, isso pode ter ocorrido porque o instrumento utilizado talvez não tenha sido sensível o suficiente para avaliar a destreza manual, já que o treinamento envolveu movimentos amplos. Por outro lado, o treinamento em realidade virtual imersiva pode ter contribuído para uma maior eficiência neural, onde o mesmo esforço cognitivo resulta em um melhor desempenho. Este é um projeto multidisciplinar. Gostaríamos de agradecer o apoio dessas estruturas acadêmicas e das pessoas que colaboraram de alguma forma na execução do projeto, e especialmente o INTC Neurotech R e a CAPES pelo apoio financeiro.